Seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Hanukkah, a gente se encontra no Siman Yud Gimel, 13º capítulo, tratando das alachot da Kedushá do Beit HaKnesset, da santidade do nosso querido Beit HaKnesset, da nossa sinagoga. Fala o Kitzur Hanukkah na alachá Yud Gimel, Ein nichnasim baem lo b'chama mipnei achama velo b'gshamim mipnei agshamim. O Beit HaKnesset não é um lugar da onde fugimos do que tem fora para entrar nele, e sim um lugar onde a gente vai de forma proativa, é o lugar onde a gente quer ir. Então, não se pode entrar no Beit HaKnesset como forma de fugir do sol ou fugir da chuva. Está muito quente fora e você quer se refrescar um pouco, não pode entrar no Beit HaKnesset só para se refrescar. Então, o Beit HaKnesset é um lugar onde você vai porque você quer o que tem lá e não para fugir do que tem fora. Vem tzarech leikanes likro et havero. E o que acontece, por exemplo, você tem que entrar dentro da sinagoga para chamar um amigo. Você tem alguém que está dentro da sinagoga e você precisa falar com ele. Como você faz? Você não pode entrar na sinagoga só para chamar ele. Você tem que entrar na sinagoga pelo que a sinagoga tem a oferecer. Então, o que se faz? Ikanes, você pode entrar, veikra sham eze psukim, ou eze mishnah, ou yomar eze tfilah, ou sheishma me'achirim eze limud, ou lechol hapachot yeshev sham me'at, que gam yeshiva bem mitzvah, vechar kach ikra et havero. O que você faz? Você entra na sinagoga, lê alguns psukim do Chumash, ou uma mishnah, ou faz alguma tfilah, uma brachá, alguma coisa do tipo, ouve o shur de alguém, ou até sentar um pouco no Beit HaKnesset. Só sentar no Beit HaKnesset já é uma mitzvah por si só. Então você entra, você cumpre algum tipo de mitzvah dentro do Beit HaKnesset, ou estudo, ou uma tefilá, ou só ficar um pouquinho no Beit HaKnesset, e aí você chama a pessoa que você foi lá chamar e sai, certo? Questão de 10, 15, 20 segundos, não precisa ficar 5 minutos agora esperando para chamar a pessoa, mas só entrar no Beit HaKnesset, ler alguns psukim, ler algum livro de Torá, ouvindo a Torá de alguém, mesmo que seja questões de alguns segundos, já permite com que a pessoa entre para depois chamar o amigo. Próxima alachá Dalet. Asur leechol ou lishtot ou lishon baem afilu shnat arai. É proibido comer, beber ou dormir no Beit HaKnesset, mesmo dormir e só adormecer um pouquinho, tudo isso é proibido. Tem algo que não é trazido aqui no Kitzur Hanukkah, que é muito comum em muitas sinagogas, que diz o seguinte: no momento em que transformam o lugar na sinagoga, ou seja, no momento em que o ambiente vai virar uma sinagoga e vai recair sobre ele a Kedushá, a santidade dele, é possível fazer um tnai, uma condição, de que estamos santificando esse lugar como sinagoga, porém com a condição de que continue sendo permitido comer, beber e dormir nesse lugar. Ou seja, a gente limita, de certa forma, a Kedushá, a santidade do local. Então, muitas sinagogas já fazem isso na hora que vão definir esse lugar como sinagoga, quando sabem que vão provavelmente comer e beber lá dentro, já desde antes fazem esse tenai, essa condição para que seja permitido. Mas de forma geral, um Beit HaKnesset onde não foi feito esse tenai é proibido. Vamos ver agora casos que sim pode, mas de forma geral seria proibido. O letzorech mitzvah kegon belei yom kippurim mutar lishon achitrachek min aran hakodesh. Quando a sua intenção é mitzvah, por exemplo, você vai dormir, ele traz aqui, existia um costume de dormir na sinagoga em Yom Kippur. A pessoa já ficava lá, já dormia lá, já acordava e rezava. Nesse caso, que a intenção de dormir aqui é uma mitzvah por si só, é permitido. Por exemplo, também fazer uma seudade mitzvah no Beit HaKnesset. Por exemplo, uma seudade Sium Masechet, ou uma seudade Brit Milá, ou uma seudade Bar Mitzvah, alguma coisa desse tipo, também é permitido. Porém, somente só se é uma seudá shin bashikrut velo kalut rosh. Mutar. Porém, somente se é uma seudá, além de ser uma seudá de mitzvah, além de ser uma refeição festiva ligada a algum tipo de mitzvah, ou por exemplo, o seudá shlishi de Shabbat, que tem um Dvrei Torah, que também é ligado com Torá, também é permitido, somente se não tem, se as pessoas não vão se embebedar e não vão ficar com o que é chamado aqui de kalut rosh, quer dizer, um comportamento que não combina, não condiz com o Beit HaKnesset. Então, bebidas, esse tipo de coisa, tem quem permita ter um pouquinho de bebida, uma quantidade mínima, mas não halila a ponto de alguém ficar bêbado. Começar a beber demais e ficar bêbado no Beit HaKnesset, isso não combina com o lugar. Então, mesmo quando a seudá é permitida, um kiddush de Shabbat, ou seudá shlishit, ou uma seudá especial, somente se vão tomar cuidado com relação a isso.
וכן אותם אנשים שלומדים שם בקביעות, מותר לאכול ולישון שם אפילו שנת קבע, שלא יתבטלו מלימודם. Tem um din especial para pessoas que passam o dia inteiro no Beit HaKnesset estudando, que eles sim podem dormir e comer, porque para eles é como se fosse a casa deles, e também porque se eles tiverem que sair para comer e depois voltar, eles vão perder o tempo de estudo, aí por isso é permitido. Mas de forma geral, é proibido comer e beber e dormir no Beit HaKnesset, a não ser que seja algo ligado à mitzvah. Aproveitando essa alahá aqui, vamos trazer algumas coisas que traz o Kitzur Shulchan Aruch do Yalkut Yosef, do Rav Ovadia. Ele traz com relação a coisas que são proibidas ou permitidas no Beit HaKnesset, ligado com a nossa questão, é a questão do casamento. Será que eu posso fazer um casamento dentro da sinagoga? Outras religiões tinham esse costume muito forte de fazer casamentos dentro da sinagoga, e comunidades reformistas fora de Israel também criaram esse costume. Por isso, fora de Israel foi proibido em certos lugares. Tem diferentes costumes entre Ashkenazim e Sefaradim, mas fora de Israel principalmente foi proibido. Em Eretz Israel sim existe um costume normal de fazer casamento dentro da sinagoga, porém escreve o Yalkut Yosef que quando vai fazer algo desse tipo, mesmo que é permitido, não tem problema aqui por estar copiando ou fazendo igual outras religiões ou o reformismo, aqui não tem problema, porém deve-se tomar cuidado de que homens e mulheres sentem separado, não sentem misturado, e que as pessoas também não fiquem batendo papo demais dentro do Beit HaKnesset, lembrando que eles estão dentro de uma sinagoga, e não seja oferecido nesse momento, durante a Chupá, comida e bebida, porque tem que lembrar que está acontecendo o casamento lá, mas a gente continua numa sinagoga, então as leis ligadas à sinagoga continuam sendo válidas. Mas vamos só ler a última alahá do Kitzur Shulchan Aruch, alahá Rei, e depois a gente completa com mais algumas questões do Beit HaKnesset. כשבונים בית הכנסת צריכים להוראות תלמיד חכם איך ובאיזה עניין לבנותו. Alguém que pretende construir um Beit HaKnesset tem que perguntar para um Talmid Chacham, um grande rabino, como construir exatamente, porque tem algumas questões específicas com relação a primeiro e segundo andar, com relação a para que lado tem que estar o Beit HaKnesset, onde fica o banheiro. Tem algumas questões a serem lidadas aqui, então quem pretende construir um Beit HaKnesset, ele tem que consultar um Talmid Chacham. Então vamos trazer agora, aproveitando que a gente tem mais alguns minutinhos, um tempinho, algumas alahot do Kitzur Shulchan Aruch do Rav Ovadia, Yalkut Yosef. Ele traz aqui, por exemplo, que não se deve fazer artzaot, palestras que não são ligadas a Kedushá, não são ligadas à Torá dentro do Beit HaKnesset, ou um concerto musical, ou alguma do tipo. Se de alguma forma isso daqui fortifica a fé, a emuná das pessoas, o cumprimento de Torá e Mitzvot, não tem problema. Mas se é simplesmente uma palestra que não tem nenhuma ligação com o judaísmo, não tem nenhuma ligação com o Torá, é proibido fazer isso no Beit HaKnesset. Outra coisa que ele traz aqui com relação a telefones celulares, isso é muito importante. A pessoa que entra dentro da sinagoga ele traz para desligar o celular. Para muita gente é difícil desligar completamente o celular, mas com certeza tirar o som tem que fazer, colocar para tremer, porque senão quando o celular começa a tocar, isso atrapalha muita gente, atrapalha a tefilá de todo mundo, da maioria das pessoas que estão no Beit HaKnesset. Então tomar muito cuidado com telefones. Quem conseguir desligar, ótimo, mas se não, com certeza, pelo menos tirar o som. Ele traz também aqui, com relação a Hayalim que entram na sinagoga, muitas vezes os Hayalim eles têm que carregar arma quando eles saem da base deles, eles não podem deixar a arma em casa, eles têm que levar com eles. Agora, já que a arma é algo que é feito para tirar a vida, e a gente encontra com relação ao Mizbeach, o altar que foi construído no Beit HaMikdash, não podia ser usado nele nada de metal para construir, porque o metal, com metal se produzem armas que vêm destruir, vêm matar, e o Mizbeach, o altar, era feito para trazer vida para o mundo. Assim também o Beit HaKnesset, armas não devem ser trazidas para dentro do Beit HaKnesset, mas muitas vezes eles não têm opção, o Hayal não pode deixar a arma do lado de fora. Então o ideal é que, se for possível, deixar a arma coberta quando ele entrar dentro da sinagoga. Bom, temos mais e mais alahot ligadas a esse assunto, mas com isso a gente completa a importância, a kedushá, a santidade do Beit HaKnesset, saber que a gente está entrando na casa de Akadosh Baruch Hu, no lugar onde a gente vai poder falar com ele, poder fazer os pedidos, as nossas tefilot, e sempre ter a consciência, a noção de que quando a gente entra no Beit HaKnesset, tem mais gente em volta, tem mais gente que veio para lá
lá rezar. Então, às vezes, quando você entra no Beit HaKnesset e começa a bater papo, ou se você esquece o celular e o celular começa a tocar, você está, na verdade, atrapalhando a atividade de outras pessoas. Então, tomar muito cuidado. Como qualquer lugar público, a gente deve tomar cuidado, principalmente o Beit HaKnesset, que ele tem uma santidade única e especial.